Bom dia, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 20. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. Aleluia. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciões. Ele falaram dizendo: Dize-nos com que autoridade fazem essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Então Jesus ali ensinando no templo, e aqueles ali, né, os principais os sacerdotes foram indagar porque ele, com que autoridade, quem tinha autorizado ele falar, né? E respondendo, Jesus disse: Eu também vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Mas eles pensaram dentro de si: se dissermos do céu, ele nos dirá por que, pois, não o creste. E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Então Jesus disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Então Jesus estava ali testando a espiritualidade daqueles homens, né? E eles, se eles reconhecessem que João era do céu, eles sabiam que iam ter que responder isso para o Senhor, né? Então por que não creste? Era a outra pergunta que Jesus iria fazer. Porque na verdade aqueles homens, eles não queriam reconhecer que Jesus era um enviado e que João Batista era um servo enviado do Senhor, porque eles iriam perder ali o domínio sobre aquele povo. Eles levavam vantagem em estar ali como superior. Então Jesus disse: então eu também não vou responder. Se vocês estão sendo frouxos na resposta, né? Se vocês não querem tomar uma posição, porque quando a pessoa ela tem certeza da espiritualidade dela, ela não vai fraquejar, ela vai dar uma resposta certeira, ela vai ter certeza do que ela está falando. Os lavradores malvados. E começou a dizer ao povo em parábolas: certo homem plantou uma vinha, né? Esse certo homem, Deus, né? Essa vinha lá em Israel. E arrendou a uns lavradores, quer dizer, ele deixou ali os líderes religiosos de Israel, os profetas, deixou ali na mão deles. E partiu para fora da terra muito tempo. Isso corresponde desde a época de Abraão até a vinda de Jesus. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores. Mandou profetas, né? Por vários períodos, profetas anunciaram, né, o povo o reino de Deus, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-os, mataram e mandaram espancando, mandaram de volta vazio, sem nada, né? Eles espancavam os profetas, eles não aceitavam e mandava de volta. E tornou a enviar outro servo, outros profetas, mas eles espancando também a estes e afrontando mandaram vazio. E tornou ainda a enviar o terceiro, né? Mas eles ainda, ferindo também, o expulsaram. Então o senhor da vinha disse: o que farei? Não porque ele não soubesse, mas ele fez essa pergunta: mandarei o meu filho amado. Então, quando Deus viu que aquele povo não aceitava os profetas e a correção, não aceitava a mudança de vida, ele falou: então eu vou enviar meu filho amado, Jesus Cristo. Talvez vendo seja respeitado, né? Porque Jesus, o herdeiro, né? Ele era o dono, o herdeiro da vinha. A vinha pertencia a Jesus. Mas os lavradores, lhe vendo, arrazoaram-se entre si, dizendo: este é o herdeiro? Vinde e matemo-lo, para que a herança seja nossa. Era o que aqueles ali, né, líderes religiosos estavam fazendo quando indagava Jesus lá no templo, né? Que autoridade você fala do reino, evangeliza? Com que autoridade você faz, né, essas coisas? Mas porque eles sabiam que era o herdeiro. Então eles queriam ali se apossar das coisas do reino de Deus. Eles queriam estar com o domínio das coisas, porque eles levavam uma certa vantagem sobre isso. Então Jesus continuou: e lançando-o fora da vinha, o mataram, né? Eles equivocados ali
foi o que eles fizeram com Jesus, né? Que ele fará, pois, o Senhor da vinha. Então Jesus perguntou: o que o Senhor da vinha vai fazer? O que Deus vai fazer, né? Virá e destruirá estes lavradores, né? É o que ocorreu depois, 37 anos mais tarde. Quando Jerusalém foi totalmente ali destruída. E dará a outro a sua vinha. Referência, né? Ali deu ao povo gentil, aqueles que não eram o povo escolhido de Israel. Então Deus deu essa vinha a todos aqueles que aceitam Jesus e reconhecem Ele como o único e suficiente Salvador. Ele veio para um povo, o judeu, mas eles rejeitaram. Então Jesus pegou essa vinha e estendeu àqueles que o aceitam. Aleluia! Obrigada, Deus. E ouvindo ele, isto disseram, eles, né? Não seja, e ouvindo eles, isto disseram, não seja assim. Demonstra aqui que eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo, né? Mas ele, olhando para eles, disse: o que isto, pois, que está escrito? O que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita a cabeça de esquina. Então aqui, né, Jesus estava perguntando: que pedra era aquela que os edificadores rejeitaram, né? Fizeram de cabeça de esquina. Foi a rejeição que Israel teve quando viu Jesus. Eles não aceitaram, eles rejeitaram, né? Então, essa pedra aqui, ela veio e foi estendida, né? Ela virou a cabeça da igreja, né? Essa pedra aqui é onde nós temos que ser firmados, que é Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaço. Quer dizer, Israel, todo aquele povo que estava indo contra Jesus Cristo, iam ser ali despedaçados. Aleluia! E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Aqui demonstra, né, que o final, o reino de Deus vai vencer, né? Aquele povo que for contra Jesus, maligno, ele vai ser despedaçado. Aí diz: o dinheiro dos tributos. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Então aqueles homens sabiam, né, que aquela parábola que Jesus falou referia-se a eles, e o povo já tinha entendido, mas eles queriam ali, estavam enfurecidos, né, por causa daquela parábola, eles queriam realmente acabar com Jesus, né? E observando, mandaram espias que se fingisse justo para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governo de Pilatos, né? Então aqui esses homens, eles começaram então a perseguir Jesus, começaram a observar. Muitas das vezes é assim na nossa vida, né? Sempre tem alguém por perto para observar, fingir-se de amigo, para ver se pega algo em que possa nos derrubar. É assim Satanás agindo na vida das pessoas. É assim Satanás nas estreitas contra o povo de Deus. Eles ficam ali sempre querendo algo para diminuir o povo de Deus. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho da vida. E é-nos lícito dar tributo a César ou não? Então aqui eles já envolveram as coisas do governo, né, para ver o que Jesus ia falar, se Jesus ia falar para eles defraudarem ou não. Mas ele, entendendo a sua astúcia, Jesus entendeu a astúcia daquele povo e disse-lhe: por que me tentais? Né? O Senhor está dizendo: por que vocês vêm para me tentar, me provocar, né? Por que vocês fazem isso? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Então o que Jesus disse? Essa imagem, ela pertence a quem? A César? Então dá para César o que é de César, né? E disse-lhe então: pois a César que é, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
e não puderam apanhá-lo em palavras algumas diante do povo. E maravilhados da sua resposta, calaram-se. Aí aqui no 27, e chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Os saduceus eram um povo que não acredita na ressurreição, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que seu irmão de algum falecer, tendo mulher, não deixar os filhos e o irmão dele, e não deixar filhos e irmãos dele, tome a mulher, suscite posteridade a seu irmão. Quer dizer, se um homem é casado e ele não tem irmãos, se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, quer dizer, se um homem é casado, mas não tem filhos, e ele falecer, os irmãos, os irmãos desse homem que faleceu, toma essa mulher para dar filhos ao irmão, né? Então, Jesus aqui dizendo, foram, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos, os homens dizendo a Jesus. E tornou o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou o terceiro, e igualmente também os 7 morreram e não deixaram filhos. Então tá dizendo aqui que ela foi ficando viúva, e os irmãos foram tomando ela como esposa, e eles foram morrendo. Mas não tiveram filhos, não deixaram filhos para ela. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Então aqui Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que forem havidos por digno e alcançaram o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. O Senhor está dizendo que aqui nessa terra nós casamos, temos uma vida, mas lá no céu nós vamos estar num corpo glorioso. Lá não vai ter essa preocupação, não vai ter essa necessidade, não vai haver casamento. E aqueles homens ali queriam que Jesus dissesse, né, qual daqueles seriam o marido lá na vida eterna. E lá não vai ter isso, que Jesus estava deixando claro. Porque já não podem mais morrer, pois serão iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então aqui todo crente serão filhos da ressurreição, né? Filhos de Deus. Então nós vamos ter a experiência do novo nascimento, aleluia. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou a Moisés junto à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. E todos aqueles que obedecem a Deus vão, né, herdar a vida eterna. É o que nós cremos em nome de Jesus. A encarnação. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem, né? Porque os fariseus ali acreditavam também na ressurreição. E não ousavam mais lhe perguntar alguma coisa. E ele lhe disse: como dizem que Cristo é filho de Davi? Então aqueles homens perguntou. E Jesus perguntou àqueles homens: como dizem então que Jesus é filho de Davi, né? Que Cristo é filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro de Salmos: dize o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então essa declaração aqui que foi feita no Salmo 110, ela refere-se à deidade do Messias, né? Que Jesus é filho de Deus. Então toda aquela vai desfazendo toda aquela falsa crença dos judeus com respeito a Jesus, né, que supunham que o Messias era simplesmente um homem amado. Mas, na verdade, ele era o Filho de Deus. Ele não vai ser só uma pessoa amada. O Messias é o próprio Filho de Deus, né? Aleluia. E ele era a descendência de Davi porque Jesus veio em carne e ele foi da descendência de Davi, mas ele ainda continua sendo o Senhor. Mesmo ali Davi dizendo, né? Dize, ó Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Mas ele estava ali reconhecendo, né?
ele era da descendência de Davi, mas ele não era só um ser humano amado, ele tinha uma deidade divina, né? Ele era o filho de Deus, ele era o próprio Deus na terra. E ali Davi reconhecia isso. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Foi o que Jesus fez através da cruz. Ele pegou e aniquilou todo o mal. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele, pois, seu filho, né? Então aqui, como que pode o filho, né, o Messias ser filho de Davi? Aqui Deus está perguntando, né? Essa pergunta que Jesus citou a encarnação, né? Deus feito homem diante dos fariseus. Jesus é o Senhor de Davi. Aqui quando Davi lá falou Senhor, ao meu, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então aqui ele estava reconhecendo ali, né, Deus como Davi. Jesus era o Senhor do Davi, né? Jesus era o Senhor. E quando ele falou ali, ó, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de meu pé. Quer dizer que Jesus era o Messias, o enviado. Então, Davi estava reconhecendo ali Deus, né? Mas Jesus veio numa humanidade que veio da descendência de Davi. Mas Davi reconhecia que aquele que viesse da sua descendência, ele carnalmente era da descendência de Davi, mas ele era uma deidade, né, divina, ele era o próprio Deus na terra. Aleluia. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras das sinagogas e os primeiros assentos nos banquetes, né? Quer dizer, uma religião ali simplesmente para fazer um espetáculo, para mostrar que estava exercendo algo divino, mas que não tinha amor no coração, não fazia nada pelos pobres. Que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações, né? Eles não ajudavam, não ajudavam aquelas mulheres, não auxiliavam elas em nada, mas se diziam dignos porque exerciam a função da oração diante dos homens ali, longas orações. Estes receberão maior condenação. Refere-se ao julgamento, né? Que vai vir naquele grande dia no trono, né? No grande trono branco, Jesus vai julgar todos. Aleluia. Então que a gente possa entender aqui, né? Que Jesus não veio como algo comum, mas ele veio para mudar todos os paradigmas. Ele veio para ensinarmos a amar. Ele nos ensinar a amarmos uns aos outros. Jesus veio para pegar aquele que foi excluído da sociedade, para salvar aqueles que estão oprimidos. Mas o Senhor só pode agir na vida daquele que realmente quer, né? Jesus, ele já venceu Satanás lá na cruz. Ele já foi, né, o grande vitorioso quando passou pela cruz. Ele nos deu essa vitória, ele nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. Nós somos cordeiro em Cristo, porque aquela pedra que foi rejeitada pelos edificadores foi estendida a nós, né? Através daquela rejeição foi concedido a nós essa, né, herança, que é a ressurreição, que é a salvação. Então Jesus veio para mudar e desconstruir todo aquele pensamento de que somente um povo ia ser salvo. E ele veio e aquele povo não o aceitou, não viu que era o próprio mestre. Não viram que era o mestre que estava ali, né? Então aqui a gente pode ver que Jesus é Deus. Ele veio da descendência de Davi. Ele era o Deus poderoso na face da terra. Ele pisou nessa terra, né, para nos salvar, para nos ensinar, porque ele falou: enquanto eu estou enviando homens, profetas, mas assim mesmo os falhos, esse povo não aceita. Então eu vou enviar meu filho amado, o perfeito, né, aquele que não tem pecado. Quem sabe esse povo aceita, mas mesmo assim rejeitaram. E eu espero que você não rejeite, que você aceite esse Jesus na tua vida, que ele vai mudar a tua história.
Jesus abre porta, Jesus repreende o mal, Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos prendia. Deus é o nosso mestre, é o nosso cuidador. Vamos orar ao Senhor? Obrigada, Deus poderoso e santo, pela tua palavra. Senhor, obrigada por ter cuidado de nós. Obrigada por ter estendido a tua herança a nós, Senhor. Obrigada pela salvação, Deus. Senhor, obrigada por ter cuidado de nós. Obrigada por ter passado pela cruz, enfrentado todas as afrontas, Senhor. Obrigada porque o Senhor não merecia. Senhor Jesus, o Senhor não precisava passar por tudo isso. Mas o Senhor nos escolheu primeiro. O Senhor nos amou. O Senhor nos resgatou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai amado. Vamos orar todos os dias da nossa vida, agradecendo tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu sei que o Senhor já tem feito grandes coisas na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.